Oi, gente, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai estudar sobre funções compostas e sobre inversas. Vamos começar nossa aula estudando um pouco sobre as funções compostas. Primeiro vamos considerar duas funções. A função f, que é uma função cujo domínio é A e o contradomínio é B. E vamos considerar a função g, que vai de B em C. Observe o seguinte. O contradomínio da f é o B e o domínio da g também é B, certo? Eu preciso disso. Então, dizemos que uma função h é uma composição das funções g e f, e a gente escreve assim, h é g bola f, certo? A gente usa essa bolinha para denotar a composição. Se satisfaz o seguinte, o que é a g bola f? O que é g composta com f? Nada mais é que o g da f de x. Eu pego um elemento que está no domínio da f, que é esse xzinho, aplico a função f e aí obtenho um valor. E aí eu aplico a função g. É basicamente isso, a gente olha de dentro para fora, tá? Então, se eu tenho aqui os conjuntos A, B e C, certo? Lembrando, a minha função f é uma função que vai de A em B. É uma função que vai de A em B. Essa é a minha função f. A minha função g é uma função que vai de B em C. Certo? Essa é a minha função g. E quem é a g bola f? É uma função que vai de A em C. Aqui é a minha h, que é a g bola f. G composta com f, certo? Então, a g composta com a f é uma função que vai de A em C. Aqui vamos considerar o seguinte exemplo. Temos a função g, que é a função x², aqui são funções reais, e a função f é a função 3x menos 2. E eu peço para você calcular a função g composta com f. Né? Qual é a lei que define essa função? Então, aqui temos que quem é g de f de x é o mesmo que g f de x. Quem é minha função f? Minha função f é a função 3x menos 2. Então, 3x menos 2. E o que é que minha função g faz? Pega o x e eleva ao quadrado. Então, a gente vai pegar esse termo, que está dentro do parêntese, e vai elevar ao quadrado. Então, é o 3x menos 2 ao quadrado, que é igual a 9x² menos 12x mais 4. Então, a minha função g bola f, g composta com f de x, é a função 9x² menos 12x mais 4, certo? E aí eu pergunto a vocês, faz sentido eu fazer a composição contrária? Eu fazer f composta com g? Vamos tentar fazer. F composta com g de x, f composta com a g aplicada em x, é a f de g de x. Lembrando que a minha g de x, voltando aqui, cadê? A minha g de x é a x². E a minha f é a função 3x menos 2. Eu pego um x e levo em 3x menos 2. Então, aqui vai ser 3, no lugar do x vai ser o x² menos 2. Então, a minha f composta com g é a função 3x² menos 2. Mas veja só, a gente aqui está fazendo as composições, mas eu não pedi para vocês determinarem domínio e imagem dessa função. Temos que ter um cuidado para fazer as composições. Lembra do que eu falei aqui
quando a gente vai compor duas funções, o contradomínio da função f tem que ser igual ao domínio da função g. E a gente não teve esse cuidado aqui, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ter esse cuidado. Antes de fazer a composição, ver se o contradomínio de uma é igual ao domínio da outra, para poder fazer a composição, certo? E essa observação que eu escrevi. A composição f composta com g só está definida quando a imagem da G é igual ao domínio da F, certo? Precisamos disso. Não se esqueçam dessa observação, que ela é muito importante. A minha composição, ela só está definida quando a imagem da G é igual ao domínio da F. Outra observação. Compor a função, compor f com g, f composto com g, nem sempre é a mesma coisa de g composto com f. Dá funções diferentes, na maioria das vezes. Foi o que a gente viu aqui nesse exemplo, né, anteriormente, ó. Quando a gente fez g composta com f, aqui, a minha função, a composição deu 9x² menos 12x mais 4. E quando compomos ao contrário, fizemos f composto com g, a minha composição deu a função 3x² menos 2. Então, quando a gente inverte, né, f composta com g, nem sempre é a mesma coisa de g composta com f. Só em alguns casos específicos que isso acontece. Certo? E também tem caso que só uma das composições está definida. Não é porque a minha composição G com F, G composta com F, existe, está definida, que a minha F composta com G vai estar definida. Então, nem sempre as duas estão definidas. Às vezes é só uma composição que está definida. Vamos considerar aqui a função f de x igual a x² menos 3x mais 1. E aqui eu vou calcular algumas composições. Eu quero compor a minha função f com a função menos x. Então, eu vou calcular o f do menos x. Então, f de menos x é onde aparece meu x na minha expressão f, eu vou colocar menos x. Eu estou fazendo essa composição. É como se minha função g, né, aqui, a g de x, fosse a função menos x. É isso que está acontecendo. E eu faço a f composta com g. Então, isso aqui vai ser menos x ao quadrado, menos 3 vezes menos x, mais 1. Então, essa composição é a função x² mais 3x mais 1. Agora, vamos compor com a função x mais 1. Agora, a minha função g é a função x mais 1. E eu estou fazendo a composição f composta com g. Então, é f de g de x, né? F de g de x que eu estou calculando é a função x mais 1 ao quadrado, né? Onde tem x, agora eu coloco meu x mais 1. Menos 3 vezes x mais 1, x mais 1, mais 1. Calculando, x² mais 2x mais 1, menos 3x mais... menos 3x menos 3 mais 1. Então, fica x² menos x menos 1. Agora, vamos compor a minha função f com a função 1 sobre x. Agora, a minha g de x é a função 1 sobre x e estou calculando f composta com g. Então, vai ser 1 sobre x ao quadrado menos 3 vezes 1 sobre x mais 1. Né? Lembrando, a minha função f é essa, ó. x² menos 3x mais 1. Então, onde tinha o x, eu coloquei 1 sobre x.
Aqui temos 1 sobre x², menos 3 sobre x, mais 1, certo? Então, a gente conseguiu ver aqui algumas composições. Agora, eu vou dar um exercício para vocês. Eu quero que vocês pausem e pensem um pouco em duas funções, tais que f composto com g é igual a g composto com f. Duas funções diferentes, tá? Escolham f e g diferentes. Então, pausa, pensa um pouquinho em duas funções. Não pensem em nada mirabolante, mas tentem pensar em algo, tá? Depois a gente volta. E aí, pensaram? Eu vou dar um exemplo. Considere a função f de x igual à função identidade, f de x igual a x, a função que pega x e leva no próprio x. E vamos considerar a função g igual à função x². F composta com g de x é igual a f de g de x. Então, é a f. G de x é x². F de x². E a minha função f pega a f, pega o x e leva no próprio x. Então, a f de x² leva no próprio x². Então, f composta com g de x dá x², tá? Agora, a gente vai fazer g composto com f, que é a mesma coisa de g de f de x, que é a mesma coisa de g, a minha função f é a função que pega x e leva no próprio x, né? Então, é a g, aqui apareceu um x. E quem é g de x? X². Então, a g bola f, ó, deu x², e a f composta com a g também deu x². Então, são alguns poucos exemplos que isso acontece. Agora tem mais um exercício. Sempre que eu passar um exercício, gente, pausem o vídeo, tenta fazer e depois volta. Pausa aí uns 5 minutinhos, tenta fazer e depois volta, tá? Então, pausa o vídeo e tenta fazer esse exercício, que diz: sejam f, g e h funções reais. Aqui tem a expressão da f, da g e da h. E aqui eu peço para você calcular essa composição de 3 funções. G composta com f, composta com h. Lembrando que quando a gente tem uma expressão, a gente resolve logo que está em parênteses. Então, primeiro a gente vai fazer g composta com f, depois a gente compõe com h e depois aplica em 1, certo? Então, pausa o vídeo e volta daqui a pouco. Então, vamos voltar. Agora, vamos tentar fazer. Primeiro, a gente vai calcular g composto com f. G composto com f de x é igual a g de f de x, que é a g. A minha função f de x é a x mais 1. A minha função g é a x² menos 3. Então, onde tem x², no lugar do x eu vou colocar x mais 1, né? Então, vai ficar x mais 1 ao quadrado menos 3. x² é x² mais 2x, aqui essa expressão, né? Mais 1 menos 3. x² mais 2x menos 2. Então, a minha expressão g composta com f é x² mais 2x menos 2. Agora, a gente vai compor com a função h. Então, g bola f composta com h de x é a mesma coisa da g composta com a f de h de x. Então, é a g composta com a f, que a gente já calculou. A função h de x é a função 2x. Então, o que vai acontecer? Eu tenho aqui a expressão da g composta com a f, e onde tiver 2x,
desculpa, onde tiver x aqui nessa expressão, eu coloco 2x, né? Então, vai ficar, primeiro é x², então vai ficar 2x², mais 2x, no lugar do x eu coloco 2x, menos 2. Então, aqui vai ficar 4x², mais 4x, menos 2. Então, eu encontrei a expressão. Só vou colocar aqui a expressão 4x² mais 4x menos 2. Ótimo, então eu já encontrei a composição das três funções. Mas está pedindo g composta com f composta com h de 1. Então, agora eu vou aplicar em 1. Quem é g composta com f composta com h de 1? Eu já encontrei a expressão, é 4x² mais 4x menos 2. Aplicado em 1, onde tiver x, eu coloco 1. 4, diminuir aqui para a gente ver a expressão. Então, 4 vezes 1 ao quadrado, mais 4 vezes 1, menos 2. 4 mais 4 menos 2, que dá 6. Então, esse resultado aqui, calcule, né? Aqui, a resposta é 6. Certo? Agora, vamos para a próxima definição. Agora, a gente já entendeu o que é a composição de funções. Então, agora a gente pode ir para as seguintes definições, que são as definições de função sobrejetiva, bijetiva e injetiva, tá? Dizemos que uma função f de a em b, ela é sobrejetiva, se para todo y que está no contradomínio, eu pego um y lá no b, que é o contradomínio, vai sempre existir um x que está no domínio, tal que f de x é y. Certo? Como assim? A gente já viu funções que existem elementos no contradomínio, tal que ninguém do domínio vai nele. A gente já viu isso lá quando a gente estava estudando função, né? Quando eu fazia o diagrama. Eu fiz até alguns exemplos. Vamos dizer aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B, e eu estava explicando sobre funções. Vamos dizer que essa função é assim. E eu tenho uma função que leva 3 no 3, 2 no 2 e 1 no 1. Essa é a função f. Observe que aqui tem o número 4 no contradomínio. E ninguém do domínio está indo nele. Então, aqui eu já posso dizer que essa função não é sobrejetiva. Só seria sobrejetiva se tivesse algum elemento no domínio que fosse nele. Quando não sobra elementos lá no contradomínio, a gente diz que a função é sobrejetiva. Certo? Então, vamos ver aqui um exemplo, que é a função x². Vamos ver se ela é sobrejetiva. Mas aqui a função é x², e aqui eu tenho o conjunto A e B, certo? Eu vou até desenhar ele aqui. A, B, A, 0, 1, raiz de 2 e 2. E o B, 0, 1, 2 e 4. Vamos considerar os elementos do conjunto A e vamos aplicar a f. Então, a gente vai fazer f de 0, f de 1, f de raiz de 2 e f de 2. F de 0, lembrando que a função é x², f de 0 é 0 ao quadrado, que é 0. Então, o meu 0 vai em 0, certo? F de 1 é 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1.
Então, meu 1 vai em 1. F de raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado, que é igual a 2. Então, o meu raiz de 2 vai em 2. E meu f de 2 é o 2 ao quadrado, que é 4. Então, o meu 2 vai em 4. Então, para todo elemento que mora aqui em B, existe alguém em A que vai nele. Não tem nenhum elemento sobrando no conjunto B. Então, neste caso, F é sobrejetiva. Certo? Agora vamos para a próxima definição, que é a definição de injetiva. Dizemos que uma função ela é injetiva se para quaisquer dois valores diferentes que eu considero no conjunto A, eu pego dois valores lá, diferentes, que estão no domínio. Então, as imagens também são diferentes. Se isso acontece para todos os valores de A, para todo mundo que está lá, então a minha função é injetiva. A minha função, ela é injetiva. Como assim? Vamos considerar de novo a função x², agora com domínio nos reais, a função de R em R, x². Essa função é injetiva? Observe o seguinte, eu vou considerar só dois valores, tá? Vamos fazer o f de 2 e vamos fazer o f de menos 2. São dois valores diferentes. 2 é diferente de menos 2. A minha pergunta é, f de 2 é diferente de f de menos 2? F de 2 é 2 ao quadrado, que é 4. F de menos 2 é menos 2 ao quadrado, que também é 4. Então, temos dois valores diferentes, porém, as imagens são iguais. Logo, essa F não é injetiva. A função só é injetiva quando, para quaisquer valores que eu considero no domínio diferentes, tome dois diferentes, as imagens têm que ser diferentes. Por exemplo, uma função afim. É uma função afim que não seja função constante, né? Se eu considero uma função que não é constante, uma função afim que ela não é constante, então, que é o A diferente de zero, né, gente? A função afim. Então, nesse caso, ela é injetiva. Ela é uma função injetiva. Agora, a gente vai estudar a regra da reta horizontal no GeoGebra. O que é isso? A gente está agora aqui no GeoGebra. E em azul a gente consegue ver o gráfico da função x². A regra da reta horizontal diz: se eu traçar uma reta horizontal e essa reta tocar dois pontos da minha função, então essa função não é injetiva. A minha função só vai ser injetiva se para toda reta que eu traço horizontalmente, essa reta horizontal só toca em um ponto. Então, vamos testar. Vou pegar aqui essa reta horizontal vermelha e vou colocar ela em cima do meu gráfico, do gráfico da função quadrática. Se tocar em dois pontos, intersectar em dois pontos, então a minha função não é injetiva, certo? Então, eu vou pegar aqui, eu tô com a reta vermelha e eu tô subindo, tá vendo? E eu vou colocar ela aqui no zero. Veja que ela só tá tocando um ponto, certo? Mas aí eu vou levar ela mais para cima. Se tocar em dois pontos, em qualquer dois pontos, minha gente, ela já não é mais injetiva. Olha o que acontece. Já vai intersectando com dois pontos. Esse do meio não conta, que esse está mostrando só o eixo Y, tá? São os dois das pontas. Olha que para qualquer reta que eu vou traçando horizontalmente em cima do gráfico da minha função quadrática, essa reta está intersectando a função quadrática em dois pontos, então ela não é injetiva. Agora vamos utilizar essa mesma regra e eu vou plotar uma função afim. Lembra que eu falei que a função afim ela é injetiva? Vou escolher uma função afim qualquer, vamos botar 3x menos 1, que é
a reta laranja. Eu vou botar outra cor, que essa cor tá parecida com a vermelha. Vamos colocar verde. Pronto. Aqui eu tenho uma função afim, que é essa verde. Vamos ver se ela é injetiva? Tracei aqui. Agora sim. Tracei a reta horizontal vermelha. E observe que, gente, esse ponto que tá aqui, esse aqui, ó, é a interseção com o eixo Y. Não considere ele, não. A gente vai olhar só esse outro ponto aqui ao lado, que tá andando em cima da reta verde, certo? Observe que à medida que eu vou andando com a minha reta horizontal vermelha, ela só toca a reta verde em um ponto. Ela não intersecta em dois pontos a reta verde. Olha que só é um ponto. Só intersecta a reta verde em um ponto. Então, aqui, ela é injetiva. Certo? Então, as funções afins, elas são injetivas. Funções quadráticas. Vimos que ela não é injetiva. Tá intersectando aqui, ó, quando a gente anda por cima do azul. Tá vendo? Em dois pontos. Então, é assim que a gente vê no GeoGebra. Então, aqui eu pergunto, a função 2 mais x é injetiva? É uma função afim. Olhando lá no GeoGebra, 2 mais x. 2 mais x. Olhando aqui a função 2 mais x, que é essa reta verde. Olha ela aqui mais para cima. A gente vai olhar essa interseção, tá? Das duas retas, que é esse pontinho que tá andando. Observa que ele se movimenta. Veja que a reta vermelha só intersecta a reta verde em um ponto, que é esse pontinho que tá andando. Então, essa função aqui, ela é injetiva. Certo? Daí, temos os seguintes teoremas. O primeiro teorema diz que se G é sobre G... Cadê? Ah, é que tem um errozinho aqui. Agora sim. Se a minha função G é sobrejetiva, então G composta com F é sobrejetiva. Observe a ordem, tá? É G composta com F. E se eu tenho duas funções injetivas, a composição também é injetiva. Veja que o tempo inteiro estou falando injetiva, sobrejetiva. Mas também é certo falar injetora, sobrejetora. Vocês podem até encontrar em livros, em aulas. Outras pessoas falando injetora, sobrejetora. É a mesma coisa, tá? De injetiva e sobrejetiva. E também em alguns livros, alguns lugares vocês podem encontrar sobrejeção e injeção. Também é o mesmo significado. Agora que já sabemos o que é uma função injetiva e sobrejetiva, a gente vai para a definição de bijetiva. Dizemos que uma função f de a a b ela é injetiva, desculpa, ela é bijetiva, se ela é ao mesmo tempo injetiva e sobrejetiva. A função pode ser as duas coisas. Se ela é as duas coisas, injetiva e sobrejetiva, a gente diz que a função é uma bijeção, ou é uma função bijetora, ou bijetiva. Certo? Exemplos de função bijetiva. Vamos ver alguns exemplos. A função identidade é uma bijeção. A função f de x igual a x é bijeção. Ela é injetiva e sobrejetiva. As funções afins, ax mais b com a diferente de zero é bijeção.
não lembro mais de nenhum agora, mas eu posso falar na próxima aula, certo? Ou então, vou deixar esse espaço aqui e vocês vão preencher com uma função objetiva que não seja nenhuma dessas que eu dei exemplo, certo? Vou deixar aí para vocês pesquisarem. Agora vamos definir o que é uma função inversa, tá? Já que a gente já sabe que é uma bijeção. Vamos considerar f, uma função de a em b, certo? Bijetura. Então, dizemos que a função de b em a, olha, a função f é de a em b. A gente diz que uma função de b em a, a gente trocou a ordem do domínio e contradomínio. Ela é inversa da f, a gente diz que essa h é inversa da f, se quando a gente compõe pelos dois lados da função identidade. Ou seja, f composta com h é a função identidade, né? F composta com h de x é o próprio x. E h composta com f de x é o próprio x. Então, a gente está compondo nas duas ordens, aplica no x e está dando o próprio x. Então, quando as composições dão a função identidade, então dizemos que uma é inversa da outra. A gente tanto diz que a f é a inversa da h, ou a h é a inversa da f. E a gente denota a função inversa da f como f a menos 1. A gente escreve f elevado a menos 1. Então, f elevado a menos 1 é a inversa da função f. Exemplo. Vamos considerar a função 2x mais 1. E eu digo que a função x menos 1 sobre 2 é a inversa da f. Vamos verificar se as composições da identidade? Então, primeiro, a gente vai fazer f composta com h. F composta com h de x é a f de h de x, que é a f, h de x é x menos 1 sobre 2. E agora a gente observa a f, no lugar do x, coloca x menos 1 sobre 2. Então, vai ser 2 vezes x menos 1 sobre 2 mais 1. Então, vai ficar, eu posso dividir esse 2 aqui pelo 2, dá 1. Então, vai ficar x menos 1 mais 1, que é igual a x. Olha, deu identidade, né? A f de h de x deu x. Agora, a gente vai compor o outro lado, que é fazer agora h de f de x, que é h de f de x. H, a minha função f é 2x mais 1. E a minha função h é x menos 1 dividido por 2. Então, no lugar desse x, eu vou colocar 2x mais 1. Então, vai ficar 2x mais 1 menos 1 dividido por 2. E aqui eu vou ficar com 2x dividido por 2, que dá x. Olha só, h de f de x deu x. Então, f de h de x deu x e h de f de x também deu x. Então, a composição deu a função identidade, a função que leva x em x, pelos dois lados. Então, de fato, a f é a inversa da h e a h é a inversa da f. Elas são inversas uma da outra. Então, uma pergunta que a gente pode se fazer é como encontrar essas inversas. Agora eu vou mostrar para vocês como encontrar inversas de funções afins. Lembra que eu falei que as funções afins são bijetoras e para a função ter uma inversa, ela tem que ser bijetora. Então, vamos ver no caso da função afim, como a gente acha essa inversa. Então, eu tenho aqui f de x igual a 3x menos 1 e eu quero encontrar a inversa dessa função afim. Eu sei que ela tem inversa, porque ela é bijeção. Como encontrar essa inversa? Então, o que é que a gente faz? É um truque, tá? Para encontrar a inversa, troque f de x por x e x por f de x. Como assim? Eu considero essa função
onde tiver f de x, eu coloco x. E onde tiver x, eu coloco f de x. Então, se a minha função... Desculpa, f por f é menos 1, né? Que é a inversa. Se f de x é a 3x menos 1, o que eu disse para fazer? Troque f de x por x. Então, aqui no lugar da f de x, eu vou botar um x. Aí, 3. E eu disse que no lugar do x, você coloca f a menos 1 de x. Então, aqui eu vou botar f a menos 1 de x. Menos 1. E agora, eu vou colocar o f a menos 1 de x em evidência. Então, vai ficar... Vou escrever nessa ordem ou nessa, né? É a mesma coisa. Só troquei a ordem da igualdade. O que estava para a direita foi para a esquerda, o que estava na esquerda foi para a direita. Então, eu posso ficar com 3 vezes a aqui inversa. X menos 1, eu posso somar 1, então vai ficar mais 1. E agora eu posso dividir por 3. F é menos 1 de x igual a x mais 1 menos 3. E aqui a gente tem a expressão da inversa. F é menos 1 de x é o x mais 1 sobre 3. Então, esse é um truque, certo? Então, eu encerro a aula por aqui. Qualquer dúvida, vocês já sabem. E até a próxima aula.